E é isso que nos permite ter pensamentos livres, somente quando o cérebro se solta. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos aqui de volta com mais um podcast Marcelo Galvão, da Ilusão à Realidade. Nós estamos agora fazendo aqui o segundo extra sobre os dias da Semana Santa, que é a leitura e os comentários sobre um outro trecho do livro do Emil Bock, Os 3 Anos, onde ele narra aí a vida do Cristo, desde o batismo do Jordão até a crucificação e ressurreição. Então, o que ele vai falar agora, minha gente, é muito interessante. Eu prometi isso, ele vai trazer aqui para nós a diferença da percepção entre os evangelistas do que acontece na Quinta-feira Santa, nos discursos de despedida do Cristo, em outros eventos que ocorreram durante a Santa Ceia na Quinta-feira Santa. E com isso ele vai mostrar como em diferentes estados de consciência, cada um dos discípulos percebeu a mesma cena de diferentes maneiras. E como João era o único que estava verdadeiramente desperto para narrar os eventos exatamente como eles aconteceram. Então vamos lá, meus amigos. O título aqui é O Motivo da Saída na Noite da Quinta-feira Santa. Os 4 evangelhos não coincidem quanto ao momento da noite da Quinta-feira Santa em que Jesus deixa o cenáculo e começa o caminho do Getsemane. Temos aí um exemplo de como a linguagem das contradições nos evangelhos revela importantes mistérios. Quer dizer, não há contradição nenhuma. E vocês vão entender isso aqui. Mesmo quando as contradições se referem a detalhes aparentemente não essenciais. Em Mateus e Marcos, a cena da Santa Ceia é descrita de forma bastante coincidente. Após sentarem-se à mesa, Jesus e os discípulos relatam primeiro a anunciação da traição, com as perguntas e respostas que se seguem. Esta conversa é a zona de prova, após a qual se realiza o mistério sacramental, bênção e distribuição de pão e vinho. Segue-se a misteriosa palavra de Jesus que ele não mais beberá da parreira até que o faça de novo no reino de Deus. Logo após, os comensais cantam o hino e Jesus sai da casa com os discípulos em direção ao Monte das Oliveiras. É importante aqui que nos 2 primeiros evangelhos, a conversa do cenáculo é, de certo modo, continuada a caminho de Getsemane. Se no cenáculo foi anunciada a traição, agora é anunciada a negação do Cristo por Pedro. Antes disso, o Cristo diz aos discípulos: Nesta noite, todos vos aborrecereis comigo. Além disso, é pronunciada a severa palavra da distração, derivada em grego do nome da escuridão. É verdade que a ela se segue logo a anunciação da Páscoa. Jesus diz aos seus discípulos que, após sua ressurreição, ele os precederá a caminho da Galileia. Como Pedro se defende, dizendo que ele não se aborrecerá com o Cristo, este vai além, anunciando a negação de Pedro. E aí segue-se a cena de Getsemane. As conversas, apenas insinuadas com breves palavras, têm significados diferentes conforme ocorram antes ou depois da saída. A saída em si, assustando os discípulos, deve ter provocado um estado de enlevo em suas almas, que é um estado alterado de consciência, esse estado de enlevo. A palavra da distração ainda acentua mais este enlevo. A compreensão deste fato significa uma chave para a compreensão da misteriosa frase sobre a Galileia. Esta frase foi dita a almas em estado de enlevo, e seu conteúdo também se refere a um tal estado. Apenas são totalmente diversas as paisagens da alma para as quais levam o enlevo do momento e o enlevo posterior, o enlevo pascal. E é isto justamente o que se reflete no enigmático surgimento do motivo galileico, cujo sentido não é exterior, mas interior. A anunciação da negação, também feita a almas em estado de enlevo, como que se refere, ao mesmo tempo, a um futuro estado de enlevo. Primeiro, trata-se inteiramente de um enlevo cujo principal portador será Pedro. Talvez seja o hálito de mistério
que já pode ser percebido na frase sobre o beber a parreira. Um primeiro anúncio de que todas as palavras e todos os processos dessa noite desembocarão em um enlevo inicialmente trágico, mas depois, através da morte do Cristo Salvador. No Evangelho de Lucas, as conversas da ceia se tornam mais detalhadas. Forma-se já uma transição para os grandes discursos de despedida do Evangelho de João. O importante é que Lucas não divide os pronunciamentos em dois grupos, antes e depois da saída. Em Lucas, aquilo que Marcos e Mateus relatam como tendo sido falado a caminho de Getsemane já é enunciado no cenáculo. Chama especialmente a atenção o fato de que até mesmo a negação ser anunciada antes da saída do cenáculo. A saída segue-se diretamente à cena de Getsemane. Em compensação, todas as palavras citadas por Lucas em relação à ceia são de um caráter enigmático, que só se elucida se forem compreendidas como tendo sido faladas a almas em estado de enlevo. Até mesmo a estranha discussão entre os discípulos sobre quem seja o maior, particularmente enigmática, por ter lugar após a comunhão, leva logo às palavras do Cristo que, em Lucas, representam o paralelo do lava-pés do Evangelho de João, devendo ser entendida como um sintoma do enlevo que está se apoderando dos discípulos. Com maior razão ainda, o pronunciamento sobre as duas espadas e as perguntas e respostas que o acompanham só pode se tornar compreensível se o considerarmos como sendo palavras de enlevo. Interiormente, a saída já ocorreu. Esse é o sentido do enlevo. O enlevo faz com que a realidade seja percebida, sobreposta a estados interiores que passam a ter mais força do que a realidade exterior. Interiormente, a saída já ocorreu, tanto para Jesus quanto para os discípulos, embora Lucas só relate mais tarde a saída física do cenáculo. Só assim se explica o aparentemente insignificante, mas em realidade muito elucidativo, contraste entre Lucas e os dois primeiros evangelhos. Ou seja, Lucas relata o anúncio da negação como tendo sido feito no cenáculo e não no exterior. Em Lucas, a saída física está relatada em horário posterior, porque Lucas torna mais explícito em sua descrição o processo interior da saída. A metamorfose, apenas iniciada no Evangelho de Lucas, no de João se intensifica. É verdade que João nada diz sobre a instituição do pão e do vinho, mas na descrição do lava-pés e da ceia do Pessah, aqui salientados em seus detalhes, enquanto nos outros três evangelhos não são mencionados, estão entretecidos os anúncios da traição e da negação. Depois, antes de serem relatadas a saída exterior e a ida para Getsemane, o Evangelho de João nos conduz por 3 capítulos ao longo dos assim chamados grandes discursos de despedida, que culminam com a oração. Eu vou ler para vocês aqui a oração que o Cristo faz depois. Por causa disso, o anúncio da negação dirigido a Pedro, que em Mateus e Marcos é feito no caminho para Getsemane e em Lucas, no interior do cenáculo, recua um grande passo para o interior. O Evangelho de João é o que menos deixa perceber o deslocamento do nível de consciência provocado pelo estado de enlevo. O transcurso físico dos acontecimentos nele é mais nitidamente constatável, o que significa que as palavras e os fatos são por ele aprendidos com a consciência desperta e racional, enquanto nos outros discípulos, e depois também nos 3 evangelistas, provocam um estado de enlevo. Tanto mais emocionante é reconhecermos como no Evangelho de João o tema da saída ainda surge mais uma vez de maneira significativa no início do 18º capítulo. Antes das palavras, e quando Jesus acabou de falar, assim saiu com os discípulos. Já lemos, em meio aos discursos de despedida, no final do 14º capítulo, levantai-vos e partamos deste local. Ou, na tradução de Rudolf Steiner, se vós também estáis preparados, podemos tranquilamente deixar este local. Se esta frase de Jesus não for desprezada como insignificante,
veremos que ela é capaz de despertar a seguinte concepção: os 3 últimos capítulos dos discursos de despedida em João teriam sido falados enquanto Jesus e os discípulos já se levantavam da mesa, preparando-se para sair da casa. A maior parte dos discursos de despedida seria, portanto, pronunciada na soleira da porta. Não poderíamos ter uma descrição mais explícita da saída interior que precedeu a saída física do que esta do final do 14º capítulo do Evangelho de João. Os discursos de despedida ressoam na alma do Cristo, que já começou a desligar-se do corpo, e nas almas dos discípulos enlevados pelo medo e pelo susto. Só é captado destes discursos um reflexo relampejante, ainda registrado de certa forma em Lucas, mas ausente na descrição sumária, puramente exterior de Mateus e Marcos. Somente na alma de João, que desde a recente ressurreição do Lázaro habita 2 mundos, é capaz de manter o equilíbrio entre o enlevo do Cristo e o enlevo dos discípulos. Ele acompanha, compreendendo a alma do Cristo que se revela ao desligar-se sem ser arrastado para o enlevo sombrio e escorpiônico dos outros discípulos, e por isso é capaz de captar as palavras sagradas daquela instrução na Santa Ceia. Meus amigos, o que ele chama aqui de enlevo sombrio escorpiônico é um estado de consciência em que os discípulos decaíram na sua consciência. Eles não conseguiram se manter no mesmo nível da consciência do Cristo e no mesmo nível da consciência de São João Evangelista. São João percebe tudo com clareza racional, com a mente de vigília. Os outros discípulos não conseguiram se elevar à altura daquele momento, eles vão perceber a realidade como se estivessem dormindo acordados. E aí eles trazem informações que são desse estado meio onírico e que é um estado de baixo nível de consciência. É assim que o Emil Bock e o Rudolf Steiner da Antroposofia vão explicar as diferenças nos evangelhos nesse momento. E o que ocorre logo depois disso, no Getsemane, quando ele pede aos discípulos que fiquem acordados com ele, e os discípulos dormem, é uma evidência dessa incapacidade de se manterem despertos na consciência de vigília. Eles dormem porque eles estão num estado de enlevo escorpiônico. O peso da egoidade humana em oposição à força do eu humano, do espírito humano, faz com que eles não consigam se manter acordados. A humanidade ainda não estava preparada para tudo que o Cristo tinha para nos trazer. E é isso que se manifesta nesse dormir acordado dos discípulos, tanto durante a ceia quanto depois no Getsemane. Então esse é um mistério bastante interessante que é trazido aí pelo Emil Bock. Meus amigos, e isso nos dá um gancho muito interessante para a gente entender o fenômeno da clarividência. Veja que naquele momento os discípulos eles não estavam nem preparados para compreender com a consciência de vigília tudo que o Cristo revelava para eles. Era tanta energia espiritual nos seus corpos astral, etérico e no físico, que eles não conseguiram assimilar isso. E isso causa esse enlevo escorpiônico de um baixo estado de consciência. E é por isso que só depois, são 50 dias depois da ressurreição do Cristo, no momento da descida do Espírito Santo, Pentecostes, para os discípulos, é que eles vão começar a entender o que eles viveram com o Cristo. Há todo um processo de transformação da consciência para que a gente possa entender o Cristo nas nossas vidas. E esse mesmo processo de transformação da consciência é um processo pelo qual todos os apóstolos passaram, porque todos os seres humanos têm que passar por isso. E compreender o Cristo significa ter acesso a essas capacidades da nova clarividência crística, a esses processos da nova clarividência crística.
se conectar verdadeiramente ao Cristo, é um processo de transformação da consciência e que pressupõe o desenvolvimento de um pensar vivo, como as línguas de fogo permitiram esse pensar vivo dos apóstolos. Um pensar puro, um pensar livre, que é esse pensamento com o nosso cérebro etérico. Por que ele é livre? Porque na nossa consciência de vigília normal, o nosso cérebro etérico está preso, aprisionado pelo corpo físico. A glândula pineal, que representa o centro desse cérebro etérico, ela é pequenininha aqui, ó, como uma pinha, por isso que ela chama pineal. A glândula pineal, ela está aprisionada pelo corpo físico. Esse aprisionamento pode ser até medido quimicamente, quando a pineal se calcifica. Os cristais na base da pineal, eles têm que estar, todos eles não podem estar com excesso de sulfato ou de enxofre. Eles têm que ser puros, onde só o carbono se une ao cálcio. E da mesma maneira, na estrutura da pineal, também a gente tem que ter carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio na pineal, carbonato de cálcio na areia, que fica areia, eles chamam de areia da pineal mesmo, a areia que fica na base da pineal. A pineal é esse centro do nosso cérebro etérico. E quando o cérebro etérico se forma plenamente, ele se desaprisiona, ele se solta do nosso corpo físico. E é isso que nos permite ter pensamentos livres. Hoje a gente não tem ideia, mas a gente vive um estado de consciência em que a gente é aprisionado por pensamentos de uma baixa frequência, que é o que eu tenho chamado aqui de pensamentos materialistas. Somente quando o cérebro se solta, o cérebro etérico se solta do corpo físico, ele se liberta do jugo, da prisão do corpo físico, é que esse cérebro etérico vai poder lidar e elaborar corretamente conteúdos espirituais. Então isso é uma jornada, meus amigos. Se hoje esse texto foi um pouco mais complicado, vocês não tiveram condição plena de entender, isso faz parte do desenvolvimento não só de estudar conteúdos, mas também de desenvolver essa capacidade do cérebro etérico. E depois dessa capacidade vem a imaginação espiritual, que é o primeiro nível de clarividência, a inspiração espiritual e a intuição espiritual. São diferentes níveis, mas a gente chega lá. A ideia é compartilhar tudo isso e, de alguma maneira, a providência divina vai nos ajudar a criar um método, uma escola, uma estrutura qualquer terrena em que esses conhecimentos todos possam ser divulgados, compartilhados, aprendidos, trabalhados e desenvolvidos. Então é isso. Muito obrigado. Vamos terminando mais esse podcast agora, com mais esse segundo extra aí, sobre os eventos da Semana Santa. Valeu demais. Shalom Adonai.